Vamos orar? Pai, te damos graças em nome de Jesus. Nos submetemos ao teu espírito, ao teu governo, ao teu pastoreio. Nos submetemos à pessoa bendita do Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas aí agora. Nos submetemos ao teu espírito, ao teu governo. Recalabaraço condosherka. Pai, que os nossos sentidos espirituais estejam aptos para discernir a tua voz, para discernir a movimentação do teu espírito. Senhor, que o seu nome seja glorificado mais uma vez em nome de Jesus. Nós silenciamos agora, Pai, toda voz que não provém do Senhor. Que apenas a voz do teu espírito permaneça ecoando dentro dos nossos corações aqui, Pai. Pai, eu estendo até onde estão os meus irmãos e irmãs agora, o manto profético. Que eles estejam sensíveis à voz do teu espírito, à instrução, à direção. Que eles estejam sensíveis à tua presença, à tua glória. Oh, recalabaraçou condorolobruçai. Pai, libera os teus anjos ministradores agora. Teus anjos reveladores. Teus anjos proféticos. Unge, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Que tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, tudo aquilo que tem tentado bloquear a nossa sensibilidade espiritual, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre a sua vida aí onde você está. Céus abertos sobre você. Céus abertos sobre a sua casa. Sobre o ambiente a qual você está. Declare aí onde você está. Diga que o Espírito Santo é bem-vindo. E que ele tem total controle e liberdade no ambiente aonde você se encontra. Em nome precioso de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Deixa aí o seu like. Te adoramos, Jesus. Queridos, nós vamos falar sobre 3 chaves aqui para o discernimento espiritual. Eu vou te ensinar aqui os fundamentos de forma prática para que você possa começar a discernir, a ativar, amém? A ativar os seus sentidos espirituais. Deixa eu abrir o texto aqui que eu tenho. Eu amo esse texto quando o Senhor me apresentou. Olha só. Cada um de nós temos um nível de sensibilidade espiritual. Cada um de nós temos os nossos sentidos espirituais aptos pelo Senhor para discernir o mundo espiritual. Há uma diferença entre discernimento espiritual e há uma diferença entre discernimento de espíritos. Também são coisas diferentes, mas que atuam para discernir o espírito, o mundo espiritual, a ação do espírito e assim por diante. Mas hoje nós vamos falar sobre discernimento espiritual. Eu quero compartilhar com você 3 etapas, 3 chaves, para que você entre nesse lugar de discernimento, de percepção, de compreensão e de movimentação dentro do mundo espiritual. E já deixa o seu like aí em nome de Jesus, amém? Para nos abençoar. Você que não é inscrito, se inscreve aí para a glória de Deus. Muitas das vezes, queridos, nós passamos por momentos e situações porque nós não conseguimos discernir o mundo espiritual, não conseguimos discernir as movimentações, as influências, e muitas das vezes nós andamos contrário ao propósito, o chamado de Deus às nossas vidas, pela falta de discernimento que nós temos. Amém? Então nós precisamos entender uma coisa. A partir do momento que nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, nós entramos em uma configuração espiritual, eu e você, aonde a nossa sensibilidade no Espírito começou a ser ativada. A palavra diz que nós temos uma medida de fé. Assim também nós temos uma medida de sensibilidade do Espírito. E nós precisamos fazer com que essa sensibilidade, a cada dia, ela possa ser aumentada, ela possa ser acrescentada. Olha só. Hebreus capítulo 5, versículo 14, a palavra diz o seguinte. Vamos começar
pelo versículo 13. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Amém? Diz assim: ora, quem precisa se alimentar de leite ainda é criança e não tem experiência, contato, experiência, vivência, vida no ensino da justiça. Versículo 14, preste atenção nisso. No entanto, o alimento sólido é para os maduros. Entenda uma coisa, muitas das vezes você não acessa um nível de revelação maior em Deus, o nível de manifestação, o nível de sensibilidade, de compreensão, porque os seus sentidos espirituais, eles ainda não têm sido trabalhados. Vou te mostrar nas Escrituras isso. Então, para que eu possa receber o nível de manifestação, de revelação no Senhor, eu preciso ter um nível de maturidade, um nível de compreensão no Espírito. Então, por mais que Deus ele libere revelações sobre as nossas vidas, por mais que Deus ele traga revelações, visões, sonhos, direções, muitas das vezes nós não conseguimos desenvolver essa sensibilidade, ou a percepção, a compreensão, o entendimento acerca dessas revelações que nós recebemos de Deus, por causa do nosso nível de maturidade espiritual. Quantas pessoas aqui já receberam revelações de Deus, e aí você olha assim e fala assim, mas eu não entendi, eu não compreendi. Todos nós, amém? Recebemos isso, passamos por isso. Porque existem revelações de Deus que só vão ser despertadas ou expostas ao nosso entendimento espiritual a partir do momento que a maturidade que nós carregamos venha a crescer. Por isso que a palavra diz que hoje o Senhor libera algumas coisas e nós não entendemos. Mas amanhã nós vamos entender. Isso fala de uma fase de crescimento, de amadurecimento. Então nós temos pessoas que o seu nível de sensibilidade espiritual é um nível onde ela sempre vai se alimentar do que é raso, do que é leite. Então são as sensibilidades básicas da caminhada com o Senhor. Porém, Deus nunca nos chamou para caminhar no raso. Amém? Deus sempre nos chamou para andar em lugares mais intensos, em lugares profundos. Então perceba, no versículo 13 diz assim, olha, quem precisa se alimentar-se de leite ainda é criança. É aquela que ainda está se desenvolvendo. Então, para ela, uma liberação de revelações do Senhor, carregadas de instruções e direções, pode parecer muito. Pode parecer incompreensível. Por quê? Porque o seu nível de maturidade ainda é inicial. Mas toda criança ela precisa crescer, se desenvolver e chegar ao nível de maturidade adulta. Então a palavra diz, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido, mais pesado, é para os adultos. Algumas versões vai dizer para os perfeitos. Isso fala de maturidade. Que em nome de Jesus você possa estar hoje, ou melhor, crescer e avançar nesses dias para um nível de maturidade muito maior no Senhor. Existem revelações, existem experiências, existem direções do Senhor que serão liberadas quando você atingir um nível de maturidade e de compreensão do Espírito, para que você possa carregar, suportar e manter aquilo que Deus vai depositar na sua vida. Às vezes você fala assim, por que o nível de manifestação no ministério, de sinais, de milagres, do aumento da unção não cresce? Porque talvez você não esteja no nível de maturidade ainda para receber uma porção maior do Senhor. Mas que em nome de Jesus, a partir de hoje, você entre nesse lugar de maturidade, de crescimento, para que o Senhor te use por completo, para que você acesse as revelações de Deus como você nunca acessou antes, em nome de Jesus. O versículo continua dizendo, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem como o mal, ou quanto o mal. Então perceba que um dos exercícios para que a sua sensibilidade seja aumentada e venha fluir é a sua fé.
A fé faz com que você ande em níveis de movimentações espirituais que você muitas das vezes não percebe, não compreende. A palavra diz que a fé é a certeza, é uma convicção daquilo que você não vê, mas você crê. Daquilo que você não percebe, vendo naturalmente, não toca, mas o seu espírito discerne essa realidade. Eu e você precisamos entrar na frequência da fé, onde a nossa sensibilidade espiritual, onde o nosso discernimento espiritual, onde a nossa clareza espiritual precisa estar alinhada com o nível de fé. Amém? Quantos conseguem entender aqui? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz assim: mas o homem espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. O homem espiritual discerne espiritualmente todas as coisas. Queridos, olha uma coisa que eu aprendi com Deus. A partir do momento que você nasceu de novo e você se tornou um homem espiritual, uma mulher espiritual, o seu modo de discernir até mesmo as coisas naturais precisam ter influência espiritual. A partir do momento que você nasceu de novo, o seu discernimento não é mais natural, não é mais racional. O seu discernimento é espiritual. A palavra diz que aquele que discerne espiritualmente todas as coisas, ele discerne bem. Ele discerne tudo. E por ninguém é discernido. Por quê? Porque ele anda no nível de sensibilidade, no nível de discernimento, além do normal. Deus nos tornou um espírito vivificado em Cristo Jesus. Ele nos vivificou. Amém? Nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. A nossa configuração espiritual, os nossos sentidos, a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor foi restaurada. No jardim, Adão tinha uma sensibilidade sobrenatural com o Senhor. Quando Jesus ele vem e ele restaura todas as coisas, ele restaura eu e você ao início, ao propósito inicial. E uma das coisas que ele vai restaurar, ou melhor, que ele restaurou em mim e em você, foi a nossa sensibilidade espiritual. Foi a nossa sensibilidade para que nós venhamos ter o que? Ter a clareza de discernir a sua presença. Sabe o que eu aprendi com o Senhor, percebendo isso no Espírito? Que a natureza consegue discernir a presença de Deus muito mais rápida do que os seus filhos. Deus ele tem se movimentado e muitas das vezes nós não temos discernido essa realidade. A palavra diz que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Ou seja, queridos, Deus está falando, mas nós não estamos discernindo. Porque nós não fomos ensinados a treinar os nossos sentidos espirituais para discernir toda a movimentação espiritual. Nós acabamos de ler aqui, Hebreus capítulo 5, versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante. Quando você vai na academia, o crescimento da sua musculatura ou o desenvolvimento começa de um dia para o outro? Não. Primeiro dia, querido, você estava caindo de dor. Você já não queria ir. No segundo dia você fala, misericórdia, eu tenho que ficar 3 dias para me recuperar. Aí se você ficar esses 3 dias para se recuperar, o que vai acontecer? Você não volta nunca mais. Não é? Então a palavra está dizendo o quê? Que você precisa ter um exercício constante. Não é uma vez ou outra, mas é constante. Quando você é treinado na fé, os seus sentidos espirituais se tornam capazes, aptos, habilitados para discernir tanto o bem como o mal. Uma das graças da unção é trazer sobre você a capacidade de discernir o mundo espiritual e aquilo que está ao seu redor. A unção ela traz uma habilidade ao seu espírito. Um dos significados da unção é habilitação.
É revestimento. Para que a unção te reveste, querido? Primeiramente, para te separar. O que significa isso? Deus está te ungindo para que você se torne separado para discernir as coisas espirituais. Por isso que sem a unção, eu e você não fazemos nada. Por isso que nós precisamos da unção do Espírito Santo. Porque essa unção nos ensina todas as coisas, a unção nos habilita, a unção nos capacita, a unção nos reveste, a unção nos separa. Ela leva ao nosso nível de compreensão e discernimento do Espírito que outrora nós não tínhamos. Ela faz com que você passe a perceber coisas que outrora no Espírito você não percebia, não compreendia, não vivia, e muito menos discernia. Então, quando você começa a ser treinado pela unção do Espírito Santo, você começa a ouvir a voz de Deus com clareza. Você começa a ouvir, perceber no Espírito o toque de Deus, a presença de Deus. Eu recebo muitas mensagens, queridos, de muitos irmãos falando assim, eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus audível, igual eu estou ouvindo a sua. Sabe o que o Espírito Santo me disse uma vez? E aquilo ali para mim também foi um choque e uma realidade. Ele falou assim para mim: muitas das vezes vocês querem ouvir a minha voz de forma audível do lado de fora, quando o primeiro sentido de clareza e de voz audível é do lado de dentro. Caio, me explica. Simples. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus do lado de fora, quando nós precisamos, primeiramente, aprender a ouvir a voz de Deus do lado de dentro. Eu costumo dizer que a voz de Deus dentro é silenciosa. A voz de Deus, ela é tão silenciosa do lado de dentro, que muitas das vezes nós não conseguimos discernir. E se os nossos sentidos espirituais não estiverem ativos, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. E o primeiro lugar que você começa a habilitar essa voz é no seu lugar secreto. É lá que você começa a reconhecer. É lá que você começa a conhecer a voz de Deus. Queridos, imagina só, a palavra diz que Moisés, ele entrava na tenda para falar com Deus. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, a nuvem de Deus descia sobre a tenda. E a glória de Deus se manifestava ali. Ao ponto da palavra dizer que Moisés falava com Deus e Deus conseguia ouvir a voz de Deus através de um trovão. Você sabe o que é isso? Moisés está lá falando com Deus, ouvindo a voz de Deus claramente, só que para o povo estava apenas trovejando. Só que Moisés conseguia discernir a voz de Deus. Quando os seus sentidos espirituais estão habilitados, você passa a ouvir a voz de Deus aonde muitos não conseguem ouvir. Você passa a discernir a voz de Deus em lugares que muitos só ouvem barulhos. Porque você tem intimidade com Ele. Então, a primeira chave, primeira etapa, é o fundamento que é aonde nasce a intimidade com Deus. João, capítulo de número 10, versículo de número 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entenda uma coisa aqui, deixar algo bem claro. Tem muita gente querendo escutar a voz de Deus. E poucas querendo ouvir a voz de Deus. Pegou? Muitos querem escutar a voz de Deus. Poucos querem ouvir a voz de Deus. Deus nunca nos chamou para escutar a sua voz. Deus nos chamou para ouvir a sua voz. É diferente. Ele não diz que a fé vem pelo escutar. A fé vem pelo ouvir. Quer ver uma prática? Você que é casado, que está aí, você homem que é casado. Quantas vezes a sua esposa fala tantas coisas aí para você? Olha, faz isso, faz aquilo. E nos seus ouvidos parece comichão. Entra de um lado, sai do outro. Nós homens somos especialistas nisso. É ou não é? Às vezes a mulher está falando ali, a gente só finge que está
que está escutando. Ela fala, tá me escutando? Aham. Mas a gente deixa entrar aqui e sair aqui. É ou não é? Se manifesta aí, homens, em nome de Jesus. O que você está fazendo ali? Você está ignorando aquilo que está sendo dito. Então, quando eu escuto o quê? Barulhos. Eu escuto coisas, mas eu não dou atenção. Então, o escutar me faz ignorar ou aceitar aquilo que está sendo dito, ou aquilo que está sendo expressado numa frequência de som. Mas quando a palavra nos chama para ouvir, ela está te chamando para você se abrir para aquela realidade. Ou seja, quando eu ouço, eu dou atenção e reconheço a autoridade daquilo que eu estou ouvindo. Toda vez que eu paro para ouvir algo, eu estou reconhecendo a autoridade naquilo que está sendo dito e por quem está sendo dito. Conseguiram compreender? Então, toda vez que eu passo a ouvir algo, algo é edificado dentro de mim. Algo é construído dentro de mim. Por isso que você vai falar com pessoas e você vai ver que você fala uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, quando alguém passa a te ouvir, ao invés de te escutar, você vai perceber que algo começa a ser edificado dentro de você. E muitas das vezes nós estamos ouvindo outras coisas a não ser a voz de Deus. Porque tudo aquilo que eu passo a ouvir, eu preciso dar atenção. Então, quando Deus ele chama o povo de Israel e ele diz, ouve, ó Israel, ele está dizendo o quê? Ei, presta atenção naquilo que eu vou dizer. Porque aquilo que eu vou dizer tem um peso. Eu vou falar uma coisa para você, eu não ouço qualquer pessoa. Eu não ouço qualquer coisa. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu ouço vai gerar uma edificação dentro de mim. Algo vai ser construído. Tem muita gente que está ouvindo a voz do inimigo ao invés da voz de Deus. Tem muita gente que está permitindo ser edificado aquilo que não flui do Espírito. Aquilo que não flui de Deus. Por isso que muitas das vezes você está passando por situações na sua vida que você não sabe o porquê que está passando. Porque em algum momento você está ouvindo e deixando edificar algo dentro de você que não foi gerado no Espírito. Que não vem do Espírito. Que não tem influência no Espírito. Perceba, durante o dia a gente absorve muitas coisas. Algumas coisas a gente ouve, algumas coisas a gente escuta. Entenda, ouvidos, olhos, mãos são recebedores de influência. Às vezes você está num lugar, quando você viu algo, você recebeu uma informação. Vai para dentro de você. Quando você ouviu algo, vai para dentro de você. Quando você tocou em algo, vai para dentro de você. São informações que vão ser edificadas dentro de você. Só que se eu não renovo a minha mente, pegue isso. Se eu não renovar a minha mente, eu não consigo discernir a voz de Deus. Eu não consigo discernir o mundo espiritual. Por quê? Porque eu estou tão cheio de tantas coisas que Deus ele pode falar, gritar, berrar, mandar fogo do céu, eu não vou conseguir discernir. E aí eu preciso o quê? Terceirizar a voz. Terceirizar a instrução. Não que você não possa pedir para alguém orar por você ou receber uma direção de Deus através da vida de outra pessoa. Não é isso. Eu estou dizendo que existem pessoas que elas estão tão acostumadas a acumular tantas coisas que elas não ouvem a voz de Deus há muito tempo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século. Livro de Judas vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. O discernimento, primeiro natural e intelectual dos homens. Então a palavra diz o quê? E não vos conformeis com esse século, com a cegueira, cauterização natural, mental e de influência. Então a palavra diz que para que eu possa entender a vontade de Deus, eu preciso sair da razão, do discernimento natural e entrar no discernimento espiritual. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Sabe o que é transformar? É mudar.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso tirar minha mente do discernimento natural, de submissão natural, e entrar no discernimento espiritual. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Esse mesmo texto que eu li para vocês em 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu abrir ele aqui para vocês, vai falar sobre isso. Te damos louvor, Jesus. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Olha só. Versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 2. Contudo, não falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual preordenou antes da origem das eras para nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, está escrito, eu amo esse texto, está escrito, o que olho jamais viu, ouvido nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia nos revelou por intermédio do seu Espírito, porquanto o seu Espírito investiga até mesmo as profundezas do coração de Deus. Versículo 11. Quem, pois, conheceu um pensamento do homem a não ser o Espírito do homem que nele reside? Ele está dizendo assim, quem discerniu a mente, a vontade humana, senão o espírito humano, que no homem existe? Versículo 11, ele continua dizendo, assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Deixa o seu like aí, queridos. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Grave isso. Você não recebeu o Espírito do mundo. Amém? Mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender. Compreender é discernir. Compreender é julgar. Compreender é identificar o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sobre isso pregamos, não com palavras ensinadas sobre sabedoria humana, mas com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha só, interpretando, essa palavra interpretar significa discernir, revelar verdades espirituais para os que são espirituais. Queridos, o que acontece muitas das vezes? Nós vamos lançar verdades espirituais e vai ter pessoas que não são espirituais, mesmo nascido de novo. Quando a palavra diz que o homem natural, o homem carnal, para ele parece loucuras, a palavra não está falando daquele que não tem aliança com Deus. Ele está falando daquele que nasceu de novo, mas ele anda numa mente racional e não espiritual. Consegue compreender? Ele ainda está no leite. Você pode falar as verdades espirituais, ele não vai compreender. Pega uma criança pequena, fala de coisas maduras para ela, de compreensões. Pega uma criança de 1 ano, começa a falar para ela sobre buscar ao Senhor, sobre oração. Vamos pegar a oração em línguas. Ela não vai entender nada. Aí você olha para ela e fala bem assim, pega a água. Ela vai lá e pega a água. Dá para mim isso daqui. Ela vai lá e a gente vai dar para você. Mas ela não vai compreender uma linguagem madura. Porque ela não foi ensinada. Porque ela não tem maturidade para andar naquele lugar. Você pode até ensinar ela a orar. Ela vai orar de forma não intencional. Ela vai fazer algo sem discernir o que ela está fazendo. Mas aquele que tem discernimento
Aquele que aprendeu a discernir, ele não faz por fazer. Ele faz de forma intencional, discernindo o que ele está fazendo. Ok? Então, muitas das vezes, nós entramos no engano porque nós queremos fazer algo sem discernir o que estamos fazendo e sem ser de forma intencional. Como o pastor Jonatas falou em uma das lives que eu estava participando com ele, às vezes nós queremos orar em outras línguas apenas por orar para cumprir um tempo. Só para dizer, hoje eu orei 6 horas. Hoje eu orei 9 horas em línguas. Maravilha, glória a Jesus. Mas em quantas dessas horas foi intencional? Quantas dessas horas que você passou orando em outras línguas, você fez discernindo aquilo que você estava fazendo, com intenção? Consegue compreender? Então, o homem espiritual, aquele que tem os seus sentidos espirituais ativos, aquele que tem discernimento espiritual, ele não se movimenta por se movimentar. Ele discerne o que ele está fazendo e ele se movimenta de forma intencional. Entenda, Deus ele vai receber aquilo que flui de nós de forma intencional. Tem que ter uma intenção, querido. Eu vou orar ao Senhor, eu vou buscá-lo. Qual que é a intenção do meu coração? Porque se não fosse assim, a gente não conseguir discernir, ser intencional, todo culto que alguém chega lá na igreja, levanta as mãos, começa a cantar e está pensando em outras coisas, Deus ia receber a sua adoração. É ou não é? Ou você acha que Deus ele recebe qualquer coisa? Não. O seu coração, a intenção, precisa estar ligada àquilo que você está discernindo. Adoração não é a música que eu canto. Adoração não é o ritmo que eu toco. Adoração não é a melodia. Adoração está ligada à intenção e o que eu estou discernindo. Porque aquilo que eu tenho a intenção e eu discerno sobe como incenso suave ao Senhor. Quantos aqui estão conseguindo entender isso? Amém? Então ele diz que nós ministramos com palavras vindas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então fique tranquilo, vai ter pessoas que não vão compreender aquilo que você está liberando. Normal, porque elas ainda não estão no nível de maturidade. Mas graças a Deus que o Senhor ele nos permite tocar pessoas em diversos níveis espirituais, para que elas sejam ensinadas, para que elas recebam cada vez mais um alimento mais sólido. Para quê? Para que ela venha crescer no Senhor. Amém? A vontade de Deus, e a palavra diz isso, é que todos cheguemos à estatura perfeita de varão, à plenitude de Cristo. Essa é a função dos ministérios. Essa é a função da unção. Essa é a função dos dons, do poder de Deus, é levar os seus filhos ao aperfeiçoamento, até que todos cheguem ao nível de maturidade espiritual. Versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, olha só, se alguém falar bem assim para você, não, mas nada é espiritual, lê a Bíblia para ele. Versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 2. Contudo, aquele que é espiritual. Deixa eu só alinhar aqui, peraí que saiu aqui, gente. Mas o que é espiritual, versículo 15 de 1 Coríntios 2. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. A King James vai me dizer o seguinte, deixa eu abrir aqui King James. Não é essa daqui é Almeida. King James diz o seguinte. Ixi. Abri a King James em inglês. Não falo inglês, né? Versículo 15 diz assim: contudo, aquele que é espiritual
pode discernir todas as coisas espiritualmente. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Algumas versões vão dizer assim: contudo, aquele que é espiritual deve discernir todas as coisas. A partir do momento que você recebeu o Espírito do Senhor, que você nasceu de novo, o seu estilo de vida não é natural, por mais que você viva o natural. Mas o seu estilo de vida é de influência espiritual. Você é um espírito. Possui uma alma e habita em um corpo. Deus, ele fala com você aonde, querido? No seu espírito. Deus, ele é o quê? Deus, ele é espírito. E a palavra diz que Deus procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Ou seja, precisa ter o alinhamento. Precisa ter a intenção e o discernimento junto. Amém? Por isso que é tão difícil Deus encontrar adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque se não tiver alinhado espírito, alma e corpo e o discernimento, a adoração não é genuína. Eu sei que quando a gente começa a buscar, a nossa adoração não é genuína. Mas nós estamos caminhando para esse lugar. Você começa adorando naturalmente. Mas chega um momento que o Espírito do Senhor, ele te influencia. Amém? E você entra em um novo nível. Lembra de Ezequiel no rio? Ezequiel foi até onde ele podia ir a nado, até o lugar que ele podia fazer algo. E o Espírito do Senhor dizia para ele: anda mais. Ele ia. Anda mais. Na adoração, querido. No discernimento é exatamente a mesma coisa. O Senhor vai dizendo: vem. Vem. E você vai indo. Vem. Só que chega um momento que ele diz assim: para. Porque a partir de agora não depende mais de você. Agora sou eu que vou te conduzir. E nós queremos estar nesse lugar, aonde o Senhor está nos conduzindo, mas chegará um momento que Ele vai dizer para mim e para você: ei, agora deixa que eu vou te conduzir. O que dependia de você, você já fez. Agora eu vou te conduzir no rio de Deus. Agora eu vou te conduzir na adoração. Agora eu vou te conduzir na entrega. Agora eu vou te conduzir na adoração. E assim por diante. Amém? Lembre-se, guarde isso. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, sem o Senhor, eu e você não podemos fazer nada. Porque tudo flui dele para Ele. Amém? Quantos estão entendendo? Então, no primeiro nível, na primeira etapa, é onde começa a nascer o nosso nível de intimidade. Não tem como você ter discernimento sem ter a revelação da intimidade, sem conhecê-lo. Então, para que eu possa discernir, eu preciso conhecer. Aquilo que eu conheço, discerno. Você que é casado, se o seu marido ligar de outro número, de um orelhão, acho que tem lugar que nem existe mais orelhão, tem gente que não sabe nem o que era isso, né? Mas se seu marido te ligar de um orelhão de um telefone, ou tá dirigindo, passar na rua e gritar seu nome, você vai saber que é ele. Por quê? Porque você aprendeu a discernir a voz dele. Você aprendeu a reconhecer a voz dele. Porque para você reconhecer a voz, você teve que ter intimidade com ele. Assim somos nós também com o Espírito do Senhor. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais os meus sentidos espirituais vão sendo habilitados para discernir aquilo que vem dele e aquilo que não vem. Então eu começo a aprender a discernir que quando Ele diz para mim: olha, filho, ande, você vai andar. Quando Ele falar para você pare, você vai parar. Quando Ele falar para você faça tal coisa, você vai fazer. Porque você está aprendendo a discernir. E quanto mais você se submete a esse lugar, mais sensível a voz dele continua. Por exemplo, esses tempos eu precisei de um conselho.
Eu procurei diversas pessoas, porque a palavra fala disso, do conselho dos sábios. Ouvi todos ótimos, maravilhosos. Falei, uau, vai fluir. Deitei para dormir e falei bem assim, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Todos que me deram esses conselhos foram homens de Deus. Mas o que o Senhor tem a dizer? Eu quero discernir exatamente o que o Senhor tem para dizer. Deus usou aqueles homens para falar comigo. Mas quando eu pedi para que o Senhor ministrasse o meu espírito em sonho, Deus ministrou. Ele mostrou que tudo aquilo que eles tinham dito era uma verdade. Mas eu não tinha ainda a estrutura, a autorização para fazer exatamente aquilo que tinha sido liberado. Isso é discernir. Muitas das vezes nós perdemos tempos, movimentações do Espírito, porque nós não sabemos discernir os tempos e as estações de Deus na nossa vida. Sabe, existem pessoas aqui que já era para elas estar em outro nível, em outro tempo, em outra estação em Deus, mas ela ainda está presa na estação passada. Existem pessoas aqui que Deus falou bem assim para ela, olha, esse é o ano de você colher, e ela ainda está querendo arar a terra, preparar a terra. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo assim, esse é o tempo de você entrar no meu descanso, de você descansar, entrar no meu Shabat. E ela está no ato de fazer ainda. Então, quando a gente não discerne os tempos e as estações de Deus, porque Deus trabalha em tempos e estações, nós perdemos o fluir do Espírito na nossa vida. Você precisa aprender a discernir em que tempo que você está. Qual a estação de Deus para a sua vida. A palavra diz o seguinte, Israel tinha uma tribo chamada Issacar. E eles eram habilidosos, eles eram hábeis, eles tinham uma graça para discernir os tempos e as estações. E como Israel deveria se posicionar diante de cada tempo e de cada estação. Jesus chega para os fariseus e olha assim para eles e fala assim, olha, vocês sabem discernir quando vai chover, quando vai fazer sol. Vocês sabem discernir as coisas naturais. Mas vocês não sabem discernir as coisas espirituais. Tem muita gente que ela tem uma habilidade para discernir as coisas naturais com tanta facilidade. Mas elas não têm sensibilidade para discernir as coisas espirituais. Elas não têm habilidade para discernir de onde ela veio, a sua origem espiritual. Mas para as coisas naturais, nota 100. Mas para as coisas espirituais, 0,01. Elas não conseguem compreender. Elas não conseguem discernir. Por quê? Porque você só passa a discernir aquilo que você para escutar. E aí eu te pergunto, qual é a voz que você está escutando? Eu sinto a unção de Deus aqui. Entenda uma coisa, o discernimento ele não começa na informação. O discernimento ele começa na intimidade. Por isso que toda vez que você recebe uma revelação de Deus, você precisa dar uma resposta ao Senhor. E cada um de nós temos um tempo onde está desatado sobre nós essa sensibilidade para discernir aquilo que Deus está falando. Por muito tempo eu falava assim, Senhor, eu ensino essa pessoa aqui, essa daqui, essa, sobre cura, e até agora não entrou na cabeça essa pessoa. Sabe o que Deus me falou? Cada um carrega um tempo de discernimento. Cada um carrega um tempo de discernimento. Muitas das vezes aquilo que para mim é uma realidade, para aquela pessoa ainda não é. Mas ela vai chegar naquele lugar. Quantas coisas que para outros é uma realidade, para mim ainda não é. Mas quanto mais fiel, submisso e entregue ao Senhor eu for, mais no nível de maturidade eu vou crescer. E maturidade, queridos, está ligada à entrega. Está entendendo? Está ligada à entrega. Quanto mais você entrega, mais maturidade e autoridade você tem.
Quanto mais você se rende, mais autoridade e entrega você tem ao Senhor. Quanto mais eu me submeto, mais da unção, mais da presença, mais da glória dele vem sobre mim. E aí eu te digo, é impossível você se render, você se entregar e você não entrar em uma dimensão sobrenatural em Deus. E eu falo para você, quanto mais genuíno for a sua entrega intencional, mais você entra num tempo acelerado para a glória de Deus. Amém? Então, primeira chave, desenvolva o seu relacionamento. Desenvolva a sua intimidade com Deus. Primeira coisa, busque aprender a ouvir a voz de Deus. Não existe uma unção, eu vou impartir sobre você. Eu vou orar para que você passe a ouvir a voz de Deus, querido. Intimidade você constrói. Deixa o seu like aí, queridos, em nome de Jesus. Intimidade você não transfere. Intimidade você constrói. Eu tenho o meu jeito de falar com Deus. Você tem o seu jeito de falar com Deus. Cada um tem. Existem coisas que eu falo com a minha esposa que se eu olhar para ela, ela já sabe. Opa, significa isso. Tem coisas que se ela olhar para mim, eu já sei o que está rolando. Por quê? Porque isso é intimidade. Esse tipo de intimidade não se transfere. Consegue entender? Porque toda intimidade carrega marcas. Todo aquele que é íntimo de Deus carrega marcas. E o mundo espiritual, ele sabe quem é íntimo e quem não é. Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo compreender? Então, intimidade não se transfere. Você não vai ver Jesus falando bem assim, olha, eu vou transferir intimidade. Não. Mas Jesus disse assim, João capítulo de número 17, Pai, a glória que eu tinha antes da fundação dos tempos. Essa palavra glória significa opinião. Então Deus estava dizendo assim, Pai, a opinião que o Senhor tinha a meu respeito antes da fundação dos tempos, eu quero ela. Para que, Jesus, que você quer? Para que eles também sejam um contigo, ou seja, para que eles tenham também a opinião do Senhor a respeito deles. Para que eles sejam um contigo, assim como nós somos um. Jesus não transferiu a intimidade, mas Jesus transferiu o que nos permite ser um com Ele, a glória. Eu e você carregamos a glória, a opinião de Deus a nosso respeito. E por causa disso, nós podemos ter intimidade com Ele. Então Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então aqueles que são dele, conhecem a sua voz. Por quê? Porque se relaciona com Ele. No grande último dia, Jesus vai dizer para alguns que chegarão até eles, Senhor, eu curei teu nome, eu expulsei, tem algum problema em curar, expulsar demônios, fazer a obra do Senhor? Não. Mas ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele está falando, vocês podem até fazer algo para mim, mas eu nunca te vi na intimidade. Eu nunca tive relacionamento com você. Eu não sei quem você é. Você está fazendo glória a Jesus por isso? Mas quem é você? Tem muita gente que há muito tempo Deus não ouve a voz dela, mas ela quer discernir o mundo espiritual completo. Uma vez um pregador chegou para mim e falou assim, eu preciso orar todos os dias? Querido, isso é pergunta que se faz? É igual você ser casado e falar para sua esposa, perguntar para sua esposa, eu preciso falar com você todos os dias. É claro que tem casal que, né, misericórdia, Jesus. Queridos, a intimidade ela é diária, ela não é um dia só. Ela se constrói. Leva-se tempo. Constrói confiança, entrega, renúncias. Assim também é com o Senhor. Amém? Segunda chave, para que você tenha um discernimento espiritual. Você precisa testar o espírito e os frutos. Toda ação espiritual manifesta um fruto.
Toda influência espiritual, melhor dizendo, gera um fruto. Por isso que você precisa ter discernimento. Consegue compreender? Porque senão qualquer coisa que você vê por aí, você diz que é Deus. Qualquer coisa que você vê por aí, você diz que não é Deus. Tem muita gente atribuindo aquilo que é de Deus ao diabo e aquilo que é do diabo a Deus. Porque lhe falta discernimento. E uma pessoa que não tem discernimento, ela não ouve a voz de Deus e ela anda como se fosse um cego no meio do tiroteio. Ela não sabe para onde está indo e qualquer coisa pode atingi-la. Tem muita gente, muitos filhos de Deus, muitos ministros caindo porque lhe faltou discernimento. Então, quando você está debaixo de uma influência espiritual em um ambiente, qual que é a função do discernimento? É trazer para você a origem por trás daquela influência, a fonte. Por isso que o dom de discernimento de espíritos, querido, ele é tão precioso, ele precisa estar junto com o discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual faz eu discernir toda a movimentação espiritual. O discernimento de espírito faz eu discernir a influência por trás, a origem. Então, no original, não está discernimento de espíritos, está discernindo o espírito. Se refere a discernir a origem, a unção, aquilo que está fluindo, a influência. Se a igreja hoje tivesse o dom de discernir espíritos tão ativo, meu irmão, pode ter certeza, e Jesus já teria voltado há muito tempo. Que muitas coisas que você passou e viveu, você não teria caído, tropeçado, se arrebentado, porque você teria discernido. Consegue entender? Então, o discernimento, ele capta aquilo que está por trás, a origem. E toda influência deixa rastros, principalmente no mundo espiritual. Entenda uma coisa aqui, deixa eu falar algo para você. Aquilo que nós liberamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós decretamos, ela gera marcas no mundo espiritual. Nós não seremos salvos, nós não seremos julgados por aquilo que nós fazemos, mas sim por aquilo que nós falamos. A partir do momento que eu e você nascemos de novo, a nossa palavra, aquilo que nós liberamos, tem influência. Talvez você não saiba disso, mas deixa eu dizer algo para você. A grande maioria das coisas que você viveu, que você está vivendo e que você vai viver são consequências daquilo que você liberou um dia. Te mostro na palavra. A palavra diz o seguinte: bênção e maldição, vida e morte está no poder da língua. O que você liga na terra será ligado no céu. Ou seja, eu posso liberar bênção ou maldição, vida ou morte. E isso vai ecoar no mundo espiritual. Então aquilo que eu declaro gera rastros no mundo espiritual, gera frutos, constrói algo. E no mundo espiritual, que não existe ontem, não existe o amanhã, existe o agora. Consegue entender? Aquilo que eu libero aqui vai reverberar no mundo espiritual, até que se cumpra exatamente o que foi liberado. Então, quantas pessoas têm liberado morte sobre a vida delas? Maldições sobre a vida delas. Por quê? Porque não aprendeu a discernir. Ela acha que discernir é só para saber se tem demônio, se não tem, se é a voz de Deus, se não é não, queridos. Discernimento espiritual engloba toda a sua estrutura. Tudo aquilo que você vai viver. Analise. Examine para você ver se grande parte daquilo que você está vivendo não tem nem o dedo do diabo. Tem gente que dá ideia pro diabo, para você ter noção. Por quê? Porque não discerne. E aí o diabo só olha assim e fala: opa, só vou dar um empurrãozinho, mas essa ideia aí eu não tinha, não. Então aquilo que você declara ecoa no mundo espiritual. Por isso que debaixo do ambiente de unção, do ambiente da glória de Deus, quando você libera algo,
se manifesta com uma velocidade qual você nunca viu igual. Anote isso, grave isso. As suas palavras no mundo espiritual, ela ecoa como sentenças, como decretos. O que você tem decretado? O que você tem sentenciado? E se estiver ligado à intenção do seu coração, irmão, misericórdia. Dependendo do que você liberou ali, hoje era morte, hoje era vida, hoje era bênção, hoje era maldição. E a palavra diz que você vai se alimentar daquilo que você falar. A palavra diz que aquilo que o homem pensar, isso ele viverá. Por quê? Porque tudo começa primeiro sendo gerado aonde? Aonde eu descino. Na intenção. Então aquilo que eu gero como intenção se torna uma realidade no mundo espiritual. O que você tem intencionado? O que você tem gerado? O que você tem estabelecido? Pense. O que você tem estabelecido? O que você tem sentenciado sobre a sua vida? Bênção, maldição, vida ou morte? Porque se for maldição e morte, meu irmão, entre em oração e quebre essas palavras para que você possa fluir. Mateus 7,17 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Existem palavras que você dá legalidade para que espíritos malignos venham atuar na sua vida. Então nem tudo aquilo que parece ser espiritual vem de Deus. As pessoas acreditam que o mundo espiritual, por mais que seja sobrenatural, está dizendo que acima do natural precisa ser extra, mega, master plus, extraordinário. Querido, nem sempre. Às vezes nós perdemos de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida porque a gente está esperando, sabe, o estrondo do sobrenatural de Deus. E às vezes vem de forma silenciosa. Às vezes você quer ouvir a voz de Deus, você precisa de uma direção e você está esperando Deus usar um profeta com terno verde-limão que vai chegar na sua frente, vai apontar o dedo para você e vai dizer assim, diz o Senhor. E aí Deus pega e traz uma pessoa que você olha assim, você não dá nada. E Deus fala com você através dela. Às vezes você está esperando Deus usar alguém. Aí vem o Senhor e usa a natureza, a criação. Um dia eu estava lá em Curitiba, quando eu morava lá. Eu fui na Marcha para Jesus. Mas eu não fui para marchar para Jesus. Só fui para ir, né? Acompanhando minhas primas. Eles falaram, bora, bora. Quem que vai estar cantando? Ah, vai estar cantando fulano que tal. Ah, bora, não tenho nada para fazer em casa. Eu era bem mais novo ainda. Não que eu seja velho, né? E a gente chegou lá e começou a cantar lá, aquela barulheira, aquele negócio. Falei, ah, não, quero ir embora. Não aguento mais não. Andei não sei quantos quilômetros, glória a Deus, já fiz meu exercício, aleluia. Só que agora fica apresentando o prefeito, apresentando o candidato não sei do quê. Eu falei, ah, não tenho paciência para isso não. Só que aí o rapaz ia orar lá. Eu falei, depois da oração eu vou embora. Nisso que eu estava ali, chegou um morador de rua. Tinha acabado a bateria aqui, queridos. Espera aí. Estão me ouvindo agora? Me digam isso se vocês estão me ouvindo. Nisso que eu estava ali, chegou um morador de rua. Aquele morador de rua olhou para mim e começou a profetizar. Começou a falar coisas ali para mim. Primeiro, eu não esperava. Ele me cutucou e falou assim, tem uma garrafinha aí? Eu falei, não, não tenho não. Eu estava catando plástico e latinha. Eu falei, não, não tenho não.
Aí ele saiu, ele voltou, e quando ele voltou, ele começou, olha, Deus vai fazer isso, 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 isso na sua vida, Deus vai te levar para tais lugares, Deus vai te usar dessa forma, guarde o seu coração, você mantenha humildade. Ele começou a falar coisas ali. E eu olhei assim, tipo, amém? E ele pegou e foi embora. Quando eu virei assim para agradecer, o cara sumiu. Só que assim, aonde eu estava, não tinha quase ninguém. Não tinha quase ninguém. Eu olhei assim e falei, cara, só pode ser Deus. Não é a primeira vez que Deus faz isso. Passou-se um tempo, aquilo que aquele homem falou começou a se cumprir. Ou seja, eu estava no lugar onde a minha intenção era apenas ir para não ficar em casa, mas naquele lugar Deus encontrou em mim uma oportunidade de ouvir aquilo que ele estava querendo dizer para mim. O que eu fiz? Se fosse minha prima, quando perguntou, e aí, o que ele falou? Eu falei, falou uns negócios ali. Não, deve ter falado só porque tá um monte de crente aqui. Mas eu discerni que não era. Eu discerni que Deus tinha falado. Eu poderia ter ido na dela e falar, é verdade, né? Ignorar. Mas eu guardei aquilo. Prova é tanto que eu lembro até hoje. Começou a se cumprir. Tinha momentos, queridos, que eu entrava no ônibus e Deus começava a me dar ensinos, pregações. Ele falava, olha, no texto tal, sem estar com a Bíblia. Quando eu ia ver, eu só anotava. Quando eu ia ver, pá, estava na Bíblia. Exatamente o que o Espírito do Senhor tinha me dito. Às vezes eu estava no ônibus e Deus falava assim, olha, tá vendo aquela pessoa? Vai lá e fala isso daí para ela. Discernimento. Eu olhava assim e falava, Senhor, mas nunca fiz isso. Vai. Deixa o like aí, irmão. Aí o que acontecia? Deus realmente estava querendo falar com aquela pessoa. Recentemente, esses tempos mesmo, alguns meses atrás, eu fui para academia, fui cumprimentar o irmão, estava lá treinando. Quando eu olho para a pessoa do lado, a mulher olha para mim, eu olhei para a cara dela, eu só vi o olho dela fazer assim, ficar branco e voltar ao normal. Eu olhei assim, eu falei, demônio. Falei, rapaz, o demônio tá vindo treinar aqui para ver se fica em forma. Demônio, ninguém percebeu nada. Cheguei para minha esposa, cheguei para ele e falei, olha, assim, 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 demônio purinho. Sem expressar nada. Não manifestou nem nada. Mas o discernimento ali veio na hora. Então, quando você aprende a estar sensível, aprende a discernir, as coisas no mundo espiritual, na grande maioria das vezes, aí vai depender do seu nível de discernimento, não vai passar despercebido por você. Você vai captar, você vai bater o olho, opa, veio algo ao meu espírito. Você começa a discernir, sim, senhor, eu falo. Você começa a discernir as intenções. Vou compartilhar algo com você aqui, uma experiência. Você acredita se você quiser, experiência que eu tive, amém? Experiência minha. E tem base na palavra. Determinada vez eu estava no culto, acompanhando o apóstolo que era meu pastor na época lá em Curitiba. E ele foi pregar numa igreja. E ele estava usando uma expressão, que a expressão era chapado pelo Espírito Santo. Que é a mesma que embriagado. Para algumas pessoas, quando você fala chapado, pensa o quê? Noia, drogado, usuário de droga, não é? Tá drogado ali, tá noiado. É ou não é? Vocês também já conheceram essa expressão assim? E ele falou, olha, tô chapado, irmão, passei o dia chapado na presença do Senhor. A gente que caminhava com ele entendia a linguagem dele. Ele estava dizendo, irmão, eu passei o dia embriagado com o Senhor. Eu sei que não é a melhor expressão para se usar, né? Mas enfim. E ele pregando. E tinha um rapaz, acho que era um evangelista, um pastor visitante lá. Ele estava sentado em cima do púlpito, né, na cadeira lá no púlpito. Eu estava embaixo. Quando eu bati o olho naquele irmão, Deus trouxe exatamente aquilo que ele estava pensando.
Ele pensou assim: como é que é? O cara tem coragem de dizer que estava chapado na presença de Deus e vem para o culto pregar? Não, eu vou embora. Como que o pastor deixa um cara desse pregar? Não, eu vou embora. Eu vou sair daqui agora. Na hora que eu olhei para ele, veio isso. Na hora que me veio isso, que ele disse: eu vou embora, eu vou agora. Sabe o que aconteceu? Naquele mesmo instante, aquele homem se levantou no meio do culto, se despediu do pastor e foi embora. Eu olhei assim e falei: Jesus, mas que nível é esse que eu nunca tinha experimentado? Aí o Senhor me trouxe a palavra. Quando Jesus estava com os fariseus e a palavra diz: e razoando eles no coração, ou na sua mente, depende da versão, e discernindo o Senhor os pensamentos deles, disse. E aí Jesus vai lá e diz o que eles estavam pensando. Quando me veio aquilo, eu falei: discernimento espiritual. Falei para o meu apóstolo. Ele pegou e falou bem assim: eu discerni exatamente a mesma coisa. Mas eu pensei: Senhor, confirma com mais alguém. E Deus fez o quê? Deus, ele trouxe exatamente aquilo que aquele homem estava pensando. Ou seja, discernimento. É um nível espiritual. É um nível de influência, de discernimento, de sensibilidade ao Espírito. Isso está disponível para você também, irmãos. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém aí. Para que eu saiba que você está conseguindo aí. Está me ouvindo bem? Amém? Para que eu saiba que não travou. Você que pode, deixa aí o seu like em nome de Jesus. Você que não é inscrito, se inscreve aí. Terceiro nível, terceira chave do discernimento espiritual. Existem muitas coisas. Nós vamos começar a falar sobre discernimento. Então vai ter outras ministrações sobre isso. Então eu peço que você esteja sempre conectado para que você seja instruído. É a confirmação no espírito e a sabedoria. Toda vez que Deus te dá uma confirmação no espírito, ele te dá também a sabedoria de como você deve agir, de como você deve se movimentar. Romanos 8,14 é um texto que eu amo demais. Ele diz assim: porque todos os que são guiados, conduzidos, dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Preste atenção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, conduzido, dirigido pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A maior confirmação do Espírito Santo sempre vem no seu interior. Por isso que eu digo que é a voz silenciosa de Deus, que poucos conseguem discernir ou perceber. Alguns falam: não, é meu pensamento, é uma intuição, uma percepção. Não, é a voz do Espírito Santo. Então a voz do Espírito Santo, ela ecoa muito dentro do seu interior, e às vezes você está querendo ouvir do lado de fora. E Deus está te chamando para ouvir do lado de dentro. Lembra de Samuel? A palavra diz que Samuel está lá, deitado, bonitinho, dormindo. De repente vem a voz do Senhor e diz: Samuel. Samuel discerne, ouve a voz, no caso, levanta, vai até Eli, fala com Eli, ele fala: não te chamei não, volta a dormir. Ele ouve de novo. Até que chega um momento que Eli desperta. Opa, já entendi, é o Senhor. Nem Eli estava discernindo. Perceba? Nem Eli estava discernindo. Por quê? Porque era um tempo onde a voz de Deus não estava mais sendo ouvida. Então o sacerdote não podia ensinar Samuel a ouvir a voz de Deus, porque nem ele estava ouvindo. Nem ele estava discernindo a voz de Deus. Aí chega lá, ele ouve a voz de Deus de novo, ele chega para Samuel e fala: Samuel, seguinte, se ouvir a voz de Deus, se você ouvir essa voz te chamando, diga: fala, Senhor, teu servo ouve. Samuel volta a deitar. Você pode ler lá no livro de Samuel, 1 Samuel.
Quando ele ouve novamente a voz chamá-lo, ele diz: fala, Senhor, o teu servo ouve. E quando Samuel ouviu aquilo que Deus estava dizendo, e principalmente o juízo sobre a casa de Eli, a partir dali, Samuel passou a ouvir a voz de Deus claramente. Mas a palavra diz que Samuel não discerniu porque Samuel não conhecia a voz de Deus. Está entendendo? Você discerne a voz de Deus quando você conhece. Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus sem conhecer a voz de Deus. Você precisa aprender a conhecer a voz de Deus. Aí depois chega Eli para Samuel e fala assim: Samuel, me diz aí o que aconteceu. Então, né, Eli, como é que eu posso dizer? Imagina a cabeça daquele menino. Meu Deus, como é que eu vou falar para ele que a geração dele vai... Já era. Tramontina. Vai ser consumida. E Eli fala para ele: olha, me fala, você tem que me falar. E aí ele fala que viria sobre a família de Eli, sobre a geração de Eli. Então, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, quando Deus te dá uma direção, quando você discerne, vem também a confirmação e a sabedoria de como você deve transmitir aquilo que você discerniu. Porque vai ter momentos que você vai discernir coisas que estão acontecendo agora, coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Consegue entender? Existem revelações de Deus que vão apontar para coisas que já aconteceram, são passadas, mas que de alguma forma está afetando o presente e poderá afetar o futuro. Então eu preciso discernir qual que é essa revelação, está apontando para que estação, para que tempo. Existem coisas que Deus vai te falar que é para o agora, coisa que está acontecendo agora. E eu preciso discernir para saber como que eu devo me movimentar. E existem coisas que Deus está te falando que é lá para frente. E se eu me movimento na estação errada, no tempo errado, meu irmão, eu ouvi falar que a bênção no tempo errado se torna maldição? Exatamente. Então eu preciso aprender o que? A discernir. Quando que eu devo e quando eu não devo me movimentar. Qual que é o tempo certo e qual que não é. Eu uso sempre um exemplo. É igual você estar no verão e colocar a blusa de frio. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, esses tempos estava menos 5 graus. Você já pensou você sair na rua de camiseta, de regata e de bermuda, de chinelo? Vai acontecer o que com você? Você vai ficar doente, você vai morrer. Por causa do frio, pneumonia. Por quê? Porque o seu corpo, você, não está vestido adequadamente para aquela estação. Mas aí você pega e está no verão agora, um calorzão, não é um lugar quente. Tocantins. Quente. Aí você vai lá e veste uma roupa de frio no calor. 40 e poucos graus. Se não para mais. O povo do Rio de Janeiro, esses tempos, estava sofrendo aí com 50 graus, se não me engano. Corrija se eu estiver errado. Aí você coloca uma roupa de frio e sai para andar na rua. O que vai acontecer, querido? Você vai passar mal, você vai desmaiar. Vai baixar sua pressão. Por quê? Porque está numa estação vestindo roupas erradas. Muitas das vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos em uma estação usando os equipamentos errados. E aí a gente não está discernindo. Lembra? A palavra diz que quando Davi ele vai lutar contra Golias, ele é levado até Saul e Saul olha para ele e fala assim: então beleza, põe a minha armadura nele. Eles revestem Davi com a armadura de Saul. E aí a palavra diz que Davi ele não conseguia se mover, porque ele não tinha habilidade para vestir aquela armadura. Ele não foi treinado para aquilo. Saul tinha um exército equipado com lanças, espadas, escudos, todo aquele aparato. Mas não tinha o que Davi tinha, a ousadia e o discernimento.
Eles tinham todo equipamento para guerra, sim, mas eles não tinham discernimento. E aí vai Davi, sem equipamento, somente com a funda e com as pedras, e consegue vencer Golias. Ou seja, existem lutas, existem estações, que por mais que tenha o equipamento certo, Deus vai te dar uma estratégia diferente. Para quê? Para confundir a razão. Pela razão, Davi não tinha nem como vencer Golias, com uma pedrinha e com a funda. Mas ele discerniu no espírito que Deus o tinha treinado daquela forma e que aquela batalha seria vencida exatamente como Deus o treinou. Davi obedece o comando, Davi obedece aquilo que ele foi treinado, ele discerne. Só que passa-se anos depois, aquilo que Davi não tinha habilidade de usar para a guerra, agora Davi tem. Então existem direções de Deus que, para tempos específicos, não parecem fazer sentido nenhum, ou melhor, parece que não vai funcionar. Mas são as direções exatas de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo aqui? Talvez você esteja numa fase hoje que Deus está falando para você, olha, faz dessa forma, e você olha assim, humanamente fala, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas entenda uma coisa, Deus nunca se submeteu àquilo que faz sentido. Deus ele sempre usa algo para confundir os sábios. Tá lá Jó. Jó não, tá lá Jacó. Se não me engano é Jacó, trabalhando para Labão. E Labão enrolando Jacó, tô com Jó na cabeça, enrolando Jacó, e aí Deus dá uma estratégia para ele, pega as varas, faz risco nas varas, igual aqui essa caneta aqui, ó. Tá vendo teus riscos? Faz isso. Presta atenção, faz isso. Põe perto de onde as ovelhas vão beber água. Porque toda vez que elas verem, elas vão coabitar. Meu irmão, um pedaço de madeira vai fazer com que as ovelhas gerem, humanamente falando? Não, não faz sentido nenhum. Pois bem, as 3 árvores, não me engano são 3, que Deus falou para Jacó fazer as tiras, tem sentido. Tem um propósito, um significado. E aí a palavra diz, olha, põe lá, todas as vezes que as ovelhas iam, elas coabitavam. E elas geravam ovelhas malhadas e com manchas. As ovelhas que eram consideradas fracas, eram as piores ovelhas, eram as mais fracas, era pior tipo, qualidade de ovelha. Deus foi lá e fez ele prosperar com essas. Por causa de uma estratégia divina. Se Jacó não tivesse discernido essa estratégia, ele nunca teria prosperado. Às vezes você está em uma estação, e Deus já mudou as coisas aqui. Às vezes você está em uma estação e humanamente você tem um jeito de fazer. Aí vem Deus e fala assim, faz diferente. Faz desse jeito, um jeito que até você fica confundido. Você fala, meu Deus, é agora. Aí você fica entre a obediência e a lógica. O que você segue? A obediência e a lógica. A lógica faz coisas lógicas acontecerem. A obediência faz coisas sobrenaturais desatarem sobre a sua vida. Quantos estão entendendo? Qual você vai seguir? A direção do Espírito ou a lógica humana? Então, se você não estiver sensível, você não vai conseguir discernir. Um dia, experiência, tá? Experiência. Um dia Deus falou para mim assim, eu estava orando, falei, Senhor, eu preciso de recurso. E Deus falou bem assim para mim, vai lá
no quintal, cava um buraco, joga uma moeda lá, enterra a moeda. Eu na minha cabeça, vai nascer um pé de moeda aqui então, né? Aí cresceu uma semente, igual minha mãe falava, dizia pra mim, e dinheiro dá em árvore? Falei, pronto, vai nascer uma árvore de dinheiro aqui agora. Mas fui e obedeci. Aí Deus falava bem assim, tanto e tanto tempo você rega. Aí eu lá, aí eu falava, meu Deus tá ficando doido. Tô orando demais. Experiência, tá, querido? Experiência. Experiência não se discute. Fui lá. Chegou um dia, Deus falou bem assim pra mim, tira as moedas, cava. Aí eu falei bem assim, amém. Tirei, cavei. Quando eu desenterrei a moeda, não tinha uma, tinham 5. Ou seja, multiplicou. Eu olhei assim, eu falei, mas não faz sentido. Aí comecei a pensar, né? Então vou plantar, essas 5 moedas vai multiplicar mais. Experiência que eu tive. Aí vem o Senhor e diz, tá vendo? O que você planta, você colhe. Eu falei, amém, Senhor. Aí vem o Senhor com aquele texto. Deus dá semente ao que semeia. E aí Deus falou, aquilo que você planta, aquilo que você oferta, aquilo que você semeia, você colhe. Ou seja, Deus me deu uma experiência natural e fez algo sobrenatural acontecer para me ensinar um princípio bíblico. Quando eu aprendi a discernir isso, o que eu fiz? Cavei um monte de buraco e plantei moeda? Não, querido. Comecei a semear, a plantar na vida de pessoas e ministério e assim por diante. Consegue entender? Então nós precisamos aprender a discernir aquilo que Deus está nos direcionando. Vai ter coisas, por exemplo, eu queria ter, e eu tive, um aparelho para o ministério, um celular para o ministério. Porque o meu celular, ele recebia muitas mensagens, tanto da família, como do trabalho, como também dos irmãos que entravam em contato. Eu falava, Senhor, eu preciso de um aparelho para o ministério. Deus foi lá e me deu um aparelho para o ministério. Quando isso aconteceu, eu falei, glória a Deus. Passou-se um tempo, 2 semanas atrás, o Senhor falou assim, né? O Senhor trouxe ao meu espírito. Semei esse aparelho. Eu falei com a minha esposa também foi usada por Deus sem ela perceber. E aí eu falei bem assim, será, Senhor? Mas aí como é que vai ficar? E o Senhor pegou e falou, semei. Aí lá vai eu, celular inteirão, praticamente novo, querido. Peguei a caixa, tenho até que mandar o carregador lá. Peguei a caixa, separei tudo bonitinho, limpei, sabe? Fiz o backup de tudo que tinha que fazer. Falei, não sei quando o Senhor vai mandar outro, mas tá aqui. Fui lá e ofertei na vida de uma pessoa. E aquela pessoa estava aquela semana toda ali, não é preciso comprar o celular porque a pessoa passou mal, não tinha celular, um monte de coisa acontecendo. Aí o Senhor pegou e falou, semei. Aí eu, tá, Senhor. Obediência. Quando vai vir outro? Só Deus sabe. Vai vir outro? Não sei. Deus pode trazer a colheita de outra forma? Pode. Mas eu discerni aquilo que o Senhor estava falando. Queridos, toda vez que Deus te der uma direção, discerna isso. Saiba discernir o tempo. Quando Deus me deu uma direção de que nós iríamos mudar de estado, nós não nos movemos, e ainda não nos movemos, já faz uns 2, 3 anos, que o Senhor tem falado, de forma assim, bora. Por quê? Porque existe o tempo. Uma coisa é Deus te falar, outra coisa é Deus te liberar.
Toda vez que Deus te aponta para algo, Ele está dizendo o que para você? Se prepare. Abra o seu coração, esteja preparado. Para quê? Porque quando chegar o tempo de envio, nada vai te prender. Nada vai te segurar, você vai estar livre. Lembra? Tá lá Paulo e Silas. Paulo e Silas ou Paulo e Barnabé? Não me recordo. De repente chega o Espírito Santo, quando eles estavam orando, jejuando, e falando assim: separai-vos para mim, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Eles foram separados, mas eles não foram enviados. Eles foram separados. Então chegou ali a fase de preparação para eles. De separação, eles foram sendo aperfeiçoados. Até que chegou o momento de serem enviados. Quando você obedece o processo de Deus, o tempo e a estação, e sabe discernir e se movimentar. Provisão, cuidado, favor, recursos do Senhor vem sobre a sua vida. Amém? Quantos estão entendendo? Não pule os processos. Não acelere nada sem uma direção, sem uma instrução de Deus. Saiba discernir os tempos. Saiba discernir as estações. Não entre no engano. Saiba se movimentar da forma correta. Amém? Quando você anda dentro da estação e do tempo de Deus para a sua vida, tudo flui. Porque você está coberto por Ele. Você está respaldado por Ele. Caio, eu vou encontrar atritos, confrontos? Vai. Mas você está protegido. Quando você anda dentro do discernimento de Deus, a bênção, o favor de Deus te acompanha, a unção te assiste, a graça te assiste. Lembre-se, não podemos fazer nada sem Ele. Amém, queridos? Quantos aqui foram abençoados? Digam aí, eu fui abençoado. Em nome de Jesus. Agora mais cedo, deixa eu só dar algo aqui para vocês. Agora mais cedo, nós realizamos uma live. Nós realizamos uma live sobre os níveis dos dons espirituais. Você que não assistiu, eu te recomendo assistir. Foi um tempo muito precioso. Gente, eu sinto a unção de Deus aqui descendo como eletricidade. Recalabassoro condorolobrosé. Nós tivemos um tempo muito precioso no Espírito. Deus, Ele ministrou as nossas vidas. Pessoas foram ativadas, pessoas receberam dons. Eu quero orar por você aqui, antes da gente encerrar também. Pessoas foram tocadas pela presença de Deus, receberam visitações. E eu creio que virá um romper de Deus na sua vida. Nós começamos a falar sobre discernimento. E Deus começou a nos direcionar para tempos. Existem pessoas aqui que vão entrar em um tempo de transição. Tempo de transição, tempo de transicionar. É o tempo de mudanças. As suas vestes vão precisar ser trocadas para um novo tempo de transição, para um tempo de mudanças. Siga a nuvem do Espírito. Siga a nuvem do Espírito. Faça igual o povo de Israel, quando a nuvem andar, siga a nuvem. Quando a nuvem parar, pare e monte o acampamento. A nuvem começou a se movimentar, desmonte o acampamento e siga a nuvem. Todo aquele povo que estava seguindo a nuvem, ele tinha duas proteções. Olha só. Eles tinham duas proteções. Uma, a nuvem durante o dia os protegia, os cobria. E à noite, a nuvem se manifestava como coluna de fogo. Eles estavam protegidos. Eles não se feriam nem de dia e nem de noite quando eles paravam para descansar. Siga em nome de Jesus a nuvem do Espírito.
Peça ao Senhor para trazer a você o discernimento da estação que você está vivendo. E como você está diante dessa estação e o que você precisa fazer. Mas seja ousado no Espírito. Amém? Esteja ousado no Espírito e seja ousado. Saiba discernir aquilo que Deus te direcionar, mesmo que pareça improvável. Saiba discernir no Espírito. Amém? A palavra diz o seguinte: se creres, verás a glória do Filho de Deus. Se creres, verás a glória. O sobrenatural, ele está disponível para aquele que anda em fé. Aquele que tem os seus sentidos espirituais habilitados para discernir. Entenda, você é espiritual, então se movimente de forma espiritual. Aquele que é espiritual discerne espiritualmente todas, não é algumas, não é partes, são todas as coisas. Passe a discernir agora tudo que você faz de forma espiritual. Comece a fazer com que o mundo espiritual, com que a unção do Espírito venha invadir tudo aquilo que você faz no natural. Você tem empresa? Cara, chama o Espírito. Chama a unção de Deus para se movimentar ali. Você tem loja? Chama o Espírito do Senhor, a unção de Deus para esse lugar. Você tem consultório? Chama a unção para esse lugar. Eu tenho uma loja de bijuteria, chama a unção de Deus para ali. Eu tenho uma funerária, chama a unção de Deus para ali. Caio, eu não tenho nada, eu tenho um ministério, chama a unção de Deus para ali, principalmente ministério. Caio, eu trabalho em uma empresa, eu sou funcionário. Chama a unção de Deus ali onde você tem autoridade, onde você tem legalidade. Caio, eu trabalho de casa, chama a unção do Espírito Santo, irmão. Chama. Preenche esse ambiente. Quando a unção vem, existem coisas que você começa a fazer que você está, muito tempo tentando fazer. Você está dando muito tempo soco em ponta de faca ali para romper. Aí chega a unção e só fala assim, faz isso, e desata sobre você. Porque agora você passou a discernir de forma espiritual. Sem a unção, você fica dando voltas